Você sabia que diarreia é hereditário? Pois é, gente, essa é uma das piadas bem de tiozão que a própria Ellie conta nesse quarto episódio de The Last of Us. Esse episódio teve um pouco mais de ação, enquanto no terceiro episódio a gente conheceu a história paralela de Frank e Bill. Aqui a gente volta mais pro nosso arco principal e as coisas começaram a esquentar. A primeira parte do episódio foi um pouco mais lenta, mas as coisas começaram a acelerar, porque agora a Ellie e o Joel se encontram em território inimigo. E a gente vai falar sobre tudo isso agora, vem cá. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Vamos fazer a análise do quarto episódio de The Last of Us. Então já chega se inscrevendo aqui no canal, ative as notificações para você sempre receber as novidades. E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. Te espero lá porque o nosso papo não para por aqui, não. É claro que a gente tá em uma análise de série, então aqui a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo do terceiro episódio, no vídeo desse quarto episódio, no final da nossa análise, eu vou ler o seu comentário e estampá-lo aqui nessa telinha. E se você deixar um comentário no vídeo dessa semana, no vídeo de análise do quinto episódio, no vídeo da semana que vem, eu boto seu comentário aqui de novo, leio o seu comentário e ainda comento o seu comentário. Então não deixe de participar aqui comigo nas análises de série. Vamos lá falar sobre o quarto episódio de The Last of Us. Aqui, gente, a gente tá num posto de gasolina abandonado. O Joel tá tentando pegar combustível de carros que estão parados ali, enquanto isso a Ellie está no banheiro. E a gente já tem ali uma cena que parece nada, mas ela vai ter significado lá pela metade do episódio. Porque a Ellie tá ali se olhando no espelho em um banheiro todo derrubado, acabadíssimo. Ela aponta a arma pro espelho, dá uma olhada, a gente vê que ela tá meio que ali se encarando, também se encarando com aquela arma mesmo, como se ela estivesse tentando se enxergar como aquela pessoa que tá pronta pra lutar contra o apocalipse. E aí logo depois disso, os dois trocam uma ideia rapidinho ali, enquanto o Joel tá pegando combustível, e a Ellie, pra distrair o Joel, começa a contar algumas piadas. É interessante porque esse livrinho de piadas, se eu não me engano, se chama No Pun Intended, que seria mais ou menos, não é um trocadilho proposital, falando meio que numa tradução literal. Ela tá ali lendo algumas piadinhas, que são aquelas piadinhas de sacadinhas rápidas e tal. É importante a gente citar esse livro de piadas, por quê? Porque esse vai ser um ponto de contato importante entre os dois, porque ela tá ali tentando fazer o Joel rir, ele não dá muita moral pra ela, mas ao longo do episódio, essas piadas que ela vai lendo nesse livro vão acabar gerando algum efeito na relação entre eles dois. E é importante porque são nos detalhes que a gente vê a forma como a relação paternal vai sendo criada entre eles. E aos poucos ele vai se tornando uma figura paterna para ela, que é uma menina completamente órfã. Depois disso a gente vê os nossos protagonistas ali no carro em direção, seguindo a sua rota. A Ellie tá ali seguindo com o mapa, eles estão tentando trocar um pouco de ideia. Aquela é uma oportunidade importante pra gente conhecer um pouquinho mais do Tommy, porque nós o vimos no primeiro episódio, naquele auge do apocalipse, quando tava tudo começando, e agora o Tommy sumiu. E é claro que o Joel tá atrás dele. Ali é uma ocasião pra Ellie também fazer algumas perguntas relacionadas ao Tommy. E a gente descobre que o Tommy é um cara idealista, que saiu do ensino médio e já foi direto pro exército. O sonho dele era servir o exército, porque ele sempre teve aquela imagem de se tornar uma figura heróica. Mas o próprio Joel fala que, infelizmente, o seu tempo no exército não lhe garantiu o sonho heróico que ele tanto tinha. E aí veio a pandemia, veio o apocalipse zumbi, e aí o Tommy acabou se envolvendo com os vagalumes, o que fez também com que o próprio Joel acabasse se envolvendo com a organização, porque ele queria ficar de perto, sempre cuidando do irmão. O Tommy é o seu irmão mais novo, e é interessante que o Joel continua com aquela visão cética da humanidade. Ele não tá nem aí pra ele, tá tudo destruído, não tem saída, mas ele faz esse paralelo ao falar do Tommy, que o Tommy é essa figura mais poética, mais idealista, um pouquinho mais ufanista, acho que dá pra dizer também, algo que ele não é. A Ellie acaba questionando ele em relação a isso, porque se ele acha que a humanidade não tem salvação, se tá tudo destruído, por que que ele continua seguindo em frente para sobreviver? Ele diz que ele está fazendo isso pela família. Nesse caso aqui agora só sobrou o Tommy, porque ele disse que a Tessa era como da família, como parte da família, só que agora ele só tem o irmão dele. Isso faz com que a Ellie também se questione. E aí, será que eu sou da família também? Ele já deixou claro que ela não é, dizendo que ela é apenas uma carga. Pesado, né? Mas a relação deles vai melhorar ao longo desse episódio.
Pouco depois de toda essa dinâmica entre os dois, eles acabam chegando em uma cidade e ali é claro que eles já estão num território um pouco mais perigoso, porque aquela cidade, ela já tem a sua própria organização. A comunidade que se firmou ali vive nas suas próprias regras e também conduz todas as coisas de acordo com as regras bem diferentes da Fedra e de qualquer outra organização. E ali logo quando eles chegam, parece que eles são vítimas de uma emboscada, porque aparece uma pessoa ferida pedindo ajuda. O Joel, já desconfiado de tudo, já bate em retirada com a Ellie dentro do carro, mas eles acabam caindo ali numa armadilha e os pneus do carro são todos destruídos. Nessa loucura em que eles estão fugindo de outras duas pessoas que estão ali, ó, num tiroteio gigantesco, o Joel acaba entrando dentro de uma lavanderia com o carro, destruindo toda a fachada do que restava da lavanderia, e ali a gente tem a troca de tiros entre Joel e mais duas pessoas. Nesse intervalo, ele fala pra ele se esconder dentro de um buraco que existia ali na parede, aquelas paredes americanas que não tem um tijolo, não tem uma massa corrida, né, gente? Não tem um cimento ali, são só aquelas paredes mal feitas, feitas com madeira e até mesmo um forrinho de leve ali, né? Ela vai se esconder ali atrás, rola um tiroteio, o Joel consegue abater um dos caras, o outro vai atrás dele, eles dois saem num pega pra capar terrível e a Ellie ali, gente, escondida, ela acaba tendo esse insight e é aí que a gente volta lá na cena de abertura em que a Ellie tá se olhando no espelho com a arma na mão, porque agora ela tava tão desejosa de ter uma própria arma, de ter algo que ela pudesse usar como instrumento contra o apocalipse. Aquela foi a ocasião que ela tinha de pegar aquele piu-piu-piu e ela acaba acertando o cara que quase tirou a vida do nosso Joel. E ali é claro que ela já fica em choque, a gente tem a impressão de que essa é a sua primeira vez fazendo isso. A gente logo vai descobrir que essa não foi a primeira vez, porque ela admite que não, mas ainda assim é uma situação que lhe traz um certo choque. Essa situação ainda vai fazer com que ela e o Joel depois conversem sobre isso, mas daqui a pouco a gente chega lá. Porque agora que os dois conseguiram se livrar dessas duas pessoas, eles sabem que eles estão correndo perigo, que eles se meteram em uma comunidade totalmente independente e que vive à base das suas próprias regras, ou seja, ninguém ali que não for da comunidade vai sair ileso diante deles. Então é claro que eles precisam se esconder. Nesse intervalo que eles vão se esconder, a gente também vai ver a Kathleen e o Perry. Kathleen é uma personagem nova que chega aqui e já fica muito claro que a Kathleen é a líder dessa comunidade que está ali tocando essa cidadezinha. Na sua primeira aparição aqui, ela está confrontando um médico a respeito do seu irmão. E ali a gente tem uma situação bem delicada, porque o médico que ela está questionando é o médico que foi médico dela e ainda fez o parto da mãe dela quando a mãe dela estava grávida dela. Ou seja, esse médico trouxe ela à vida. E eles estão numa conversa ali muito truncada, a gente não entende muito bem do que se trata, porque parece que as coisas ainda estão em códigos, porque a gente não sabe quem é o irmão dela, tem vários elementos que são trazidos naquela conversa que ainda não são claros para nós. Pouco depois, a Kathleen é alertada a respeito desses dois parceiros da comunidade que acabaram sendo abatidos. Na cabeça dela é o Henry, que é um personagem que nós não conhecemos, mas que eu já chequei no IMDb que ele vai aparecer no 5º e no 6º episódio. Então semana que vem o Henry vai fazer presença aqui na nossa análise de série. Mas aquela situação em que os dois foram abatidos acaba deixando a comunidade inteira em alerta. Ela bota todo mundo ali para tentar encontrar o responsável, que na cabeça dela é o Henry. Ela acaba tirando a vida daquele médico e uma situação que é bem contrastante. O cara que trouxe ela à vida acaba falecendo pelas mãos dela, de forma bem fria e calculista. A gente vê que ela tá com as suas emoções afloradas, que ela também está confusa, mas diante do falecimento daqueles outros dois comparsas da comunidade, ela acaba decidindo tirar a vida do próprio médico. Vamos ver se esse arcozinho consegue se encaixar um pouco mais lá nos próximos capítulos, né? Creio eu que esse assunto ainda vai voltar de um jeito ou de outro. Depois disso, Kathleen e Perry vão tentar encontrar o responsável por toda essa confusão que rendeu em dois falecimentos inesperados. E do outro lado da nossa narrativa, a gente tem Joel e Ellie tentando fugir. Numa dessas ocasiões, quando eles conseguem encontrar um esconderijo, o Joel acaba conversando com a Ellie. Você vê que ele não leva muito jeito, mas ele quer confortá-la pela situação que aconteceu lá dentro da lavanderia. Ali a Ellie revela que essa não era a primeira vez dela,
Antes disso, a gente vê que um momento muito especial entre eles vai surgindo, porque o Joe tá se esforçando para se comunicar. A gente vê que ele é um cara que tem muita dificuldade de conversar. E a gente vê que quando ele tinha a filha dele, logo naquele primeiro episódio, ele e ela tinham uma relação muito fofa, era uma relação de muito diálogo, muita conversa. E hoje ele é um cara totalmente introspectivo, soturno, um cara que internaliza todas as coisas. Então é interessante esse esforço que ele faz para poder consolar a própria Ellie, porque isso diz muito do quanto ele está amadurecendo na relação com ela e amadurecendo também como ser humano. Quando ela fala que essa não é a primeira vez dela, os dois começam a amadurecer um pouco mais a conversa, porque daí a conversa sai do campo de sinto muito isso ter acontecido com você para o campo de deixa eu te ensinar a segurar uma arma. Foi um flip gigantesco ali, né, gente? Depois desse momento, a gente volta para Kathleen e Perry, que vão para um casarão ali. Eles chegam num sótão. A gente descobre que naquele sótão existe uma criança que tá presa ali. Temos vários desenhos estampando a parede, além de várias latas que mostram que não há mais alimento ali. Naquela situação a gente já começa a ter um pouquinho de noção sobre quem é Harry e quem é Sam. Que ela fala que o Sam tá sem comida e que o Harry jamais deixaria ele sem alimento. E aí ela já pede pro Perry deixar a galera alerta para proteger os suprimentos que eles possuem, porque é bem provável que o Harry esteja ao redor tentando ter acesso a alguma coisa deles aqui e ali. Nisso, eles acabam indo para outro lugar que seria um storage room, se eu não me engano é isso que está escrito na porta, é realmente um armazém ali dentro. Dentro daquele armazém, o chão tá todo desestruturado, tá todo em ruínas e tem alguma criatura ali embaixo se mexendo, prestes a pular pra fora, gente. Agora a gente tem que saber que criatura é essa. Isso também é um mistério para aquela comunidade, porque o Perry fez questão de dizer que ela precisava contar para todo mundo. Ela ainda não quer contar pra galera. Isso pode acabar gerando algo muito ruim para ela, porque é bem provável que se ela não contar pra galera da comunidade, quando esse chão explodir todo e aquela criatura que tá ali dentro sair, vai ser tarde demais, né? Então era melhor ela já deixar a galera em alerta, porque eu aposto que essa criatura vai sair desse buraco no momento mais X possível, no momento mais aleatório possível da narrativa. Muito bem, o nosso arco de Kathleen Perry acaba por aí, e aí a gente já tá chegando no final do episódio, que é quando a gente volta pro Joe e a Ellie, que acabam encontrando um lugar mais aconchegante pra descansar. Ali a gente tem mais um momento fofo entre eles, e aí a gente entra naquela piada que eu abri pra vocês sobre diarreia ser algo hereditário. É uma piadinha bem de tiozão, mas é um momento muito fofo entre eles, porque ela acaba fazendo o Joel rir, isso faz com que as paredes dele comecem a ruir, então toda aquela barreira que ele criou contra ela, aos poucos vai caindo, a gente tem uma evolução muito grande. Adorei a forma como eles usaram esse livrinho de piadas como uma forma de criar uma conexão muito genuína entre os dois, porque nada melhor do que você fazer a outra pessoa rir, né, gente? Quando você tem a habilidade de fazer o outro rir, você faz com que aquelas barreiras que a pessoa criou contra você, elas comecem a se dissolver, e a gente vê muito disso aqui, o que eu acho muito legal, porque mostra mais uma vez que The Last of Us é uma série sobre relacionamento, né? Falando em zumbis, ou melhor, infectados, não temos aqui nesse episódio não, viu, gente? Não apareceu nenhum infectado. Semana passada também não aparecemos nenhum infectado. Quero saber o que vocês pensam disso. Vocês estão achando que tá faltando uma zumbilândia aí no meio desse rolê? Me contem o que vocês estão achando disso. Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu não posso esquecer de dizer também que o episódio se encerra com a Ellie chamando o nome do Joel e ele abrindo os olhos e dando de cara com um garotinho com uma arma apontada pra ele, pra sua cabeça. Eu acho que esse garotinho é o Sam. Por que eu acho que esse garotinho é o Sam? Porque o Henry, ele é um personagem que é vivido por um ator negro. Eu tô ligando os pontos aqui. Quando a Kathleen tava olhando lá no sótão e ela falou do Henry e do Sam, e que o Henry não deixaria o Sam sem comida, a gente já sabe que Henry é o adulto e Sam é a criança, até porque a gente tem todos os desenhos ali na parede do sótão e etc, né?
É importante a gente ficar de olho porque semana que vem o arco do Henry vai ganhar vida em The Last of Us. Eu quero saber o que vocês acharam. Acharam que esse episódio foi um pouco mais agitado? O episódio anterior ele acabou sendo um pouco mais lento. Eu achei que ele foi muito bem construído, a história foi muito bem arranjada, muito bem alinhavada mesmo, embora não seja um episódio de muito impacto em termos de suspense, de tensão, né? E também, é claro, a gente viu que esse episódio acabou sendo recebido de forma muito negativa por diversas pessoas. Eu particularmente achei que o episódio foi muito bem feito, não achei que foi nada apelativo pro público hétero mesmo, porque a gente sabe que principalmente homens héteros, eles não se sentem confortáveis vendo cenas românticas entre pessoas do mesmo sexo, né, e tal. Existe um pouco essa situação, essa questão, mas eu achei que foi tudo muito bem leve, muito bem delicado a forma como foi abordado. Eu vi que muitas pessoas que jogaram o jogo de The Last of Us reclamaram, dizendo que eles acabaram prejudicando o arco do Bill, porque o Bill tem diversas interações com a Ellie, interações que são muito importantes e que são interações muito boas dentro do jogo, e que o fato deles terem reduzido o arco do Bill ali dentro e terem mudado a narrativa do Bill e do Frank, isso meio que prejudica um pouco o andamento da série. Isso que eu tô falando pra vocês são opiniões que eu li e que eu vi em vídeos de pessoas que jogam o jogo e que são apaixonadas pela franquia do jogo. Então, assim, eu não tenho como opinar nesse sentido, porque eu já falei pra vocês logo lá no vídeo de primeiras impressões que eu não sou público do game, eu nunca joguei o game, sempre achei legal, sempre tive interesse, mas nunca tive tempo pra jogar, então eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Isso que eu tô falando pra vocês são opiniões de terceiros, ok? Em relação à mudança do arco do Bill e do Frank, eu não consigo opinar muito bem sobre isso. Por quê? Porque a série, ela pode fazer outros flashbacks. O episódio anterior, ele foi marcado por muitos flashbacks. Isso também pode dar a entender que os próximos episódios também tenham cenas de flashback. Então eu acho que há expectativa da gente ter algumas cenas ali sendo mostradas, tanto da relação do Joel com a sua esposa, ou até mesmo do Joel com a sua filhinha. Pode ser que isso também não aconteça, mas eu acho que a gente tem que dar uma chance para os criadores mostrarem como todos os pontos se ligam. Quando a gente assiste os 2 primeiros episódios de The Last of Us, a gente tem a clara percepção de que nada é dado ali de forma muito solta, não existe ponto sem nó. Eu não acho que exista, não acho que eles fizeram algo tão bem feito assim, simplesmente para poder entrar numa cartilha. Eu não acho. Acho que tem muito mais a partir disso. O arco do Bill pode ter mudado, mas a gente também tá aqui diante de uma adaptação, né, gente? Então toda adaptação de um produto, seja esse produto uma HQ, um livro, um game, independente do que for, na adaptação muita coisa se perde, muitas outras coisas são acrescentadas, outras são adequadas. Então, acho que é muito cedo pra gente fazer qualquer juízo de valor de uma série que tá no seu 4º episódio. Na semana passada tava no seu 3º episódio. Então, acho que vale a pena a gente dar uma chance. Eu achei que foi um episódio tranquilo, não achei que foi nada apelativo. Achei que o jeito que as coisas foram tratadas foi realmente muito leve, muito suave, muito delicado. Eu vi uma conexão importante. Eu acho que quem diz que não há conexão da história do Bill e do Frank com a história do Joel e da Ellie, acho que não percebeu aquilo que está nas entrelinhas. A carta que o Bill deixa pro Joel é extremamente fundamental, porque aquilo vai determinar até mesmo os próximos rumos da série. E é por isso que quando eu coloquei no título do meu vídeo anterior, eu coloquei que tudo mudou, porque a visão do Joel em relação a Ellie começa a mudar drasticamente ali, porque no instante que ele lê aquela carta e ele vê que o Bill foi um homem transformado, quando ele teve a oportunidade de cuidar de alguém, ali ele entende que esse mesmo desafio foi passado para ele, que agora ele está diante de uma criança que tem mais ou menos a idade que a filha dele tinha quando ela faleceu, e ele tem a oportunidade agora de fazer por outra pessoa, já que a Tess não está mais aqui. Então eu achei que houve uma conexão muito simbólica entre ambas as histórias. Não dá pra falar que é um episódio completamente isolado, não acho que seja, e é por isso que eu falo que a gente tem que deixar a série seguir o seu curso, porque eu creio que até o último episódio da 1ª temporada, muitas coisas ficarão mais claras, mais determinadas e mais delimitadas. E agora a gente vai para a leitura dos comentários, porque vocês
deixaram comentários e é claro que eu vou ler aqui, né, gente? Vem comigo. E essa semana eu quero agradecer a todo mundo que deixou um comentário aqui no vídeo de análise do terceiro episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Isso é extremamente importante, meus amores. Vocês não imaginam o quanto. E eu sou muito, muito, muito grata por todos. Vou ficar aqui um pouquinho mais no canto para colocar os comentários aqui. Deixa eu ficar no cantinho. Essa semana eu quero começar agradecendo ao Paulo Sena, que deixou um comentário aqui dizendo: episódio muito bom, você manda muito bem nos comentários, sucesso. Obrigado, Paulo, acho que é a primeira vez que eu vejo você comentando aqui no canal, seja super bem-vindo às análises de série. Vânia Dias deixou um comentário, eu adoro a Vânia, eu já falei pra vocês que ela some, mas ela volta e ela tá de volta, e ela disse o seguinte: Rafinha, essa série não está pra brincadeira, é sensível, é coerente, e cada episódio faz a gente ficar mais e mais apegado. O show de atuação que o protagonista, o roteirista estão dando merece os Grammys, os Emmys e todas as premiações desse ano. Beijos e até o quarto episódio. Obrigada pela sua participação, querida. Quero que você me conte o que você achou desse quarto episódio também. Não esquece de deixar o seu comentário. Paloma França deixou um comentário dizendo: ótimo episódio, chorei bastante. Gostei como eles foram profundamente na história deles. Diferente do jogo, que é a história mais rasa e focando no gameplay. Legal, Paloma, como eu nunca joguei, fico muito feliz de saber que foi isso que aconteceu. Bruno Gomes, episódio foi muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Bruno, que sempre participa aqui também, né? O Alexandre, que é meu irmão, deixou um comentário também dizendo: eu curti muito o episódio, achei um pouco forçado e explícito a trama do Frank e Bill, mas tudo bem. Eu vi que muitas pessoas que jogaram o game acabaram sentindo falta da história do Bill, porque querendo ou não, ele tem uma relação muito importante com a Ellie. Acho que isso acabou incomodando muita gente, mas eu fico feliz do Xande ter gostado muito do episódio também, acho que isso é super importante também. E eu acho que os próximos capítulos vão mostrar muitas coisas novas, então é o que eu falei antes. Vamos dar uma chance pra série mostrar tudo que ela tem pra entregar pra gente até o último episódio, né? Júnior Masson deixou um comentário dizendo: nossa, achei muito forçado, não precisava ser tão explícito daquele jeito, parecia Brokeback Mountain, ninguém pediu. Será que todo filme ou produto tem a obrigação de militar? Aí o Bruno deixou um comentário embaixo dizendo: pois é, me expulsaram de um grupo no Telegram de um famoso porque eu disse que foi lacração total, hipocrisia total. O Brick Saber Plus, olha que nome chique, Brick Saber Plus, deixou um comentário dizendo: tem pegação assim em qualquer novela que passa até a tarde. A série, ao menos, tem uma classificação indicativa para maiores. Eu já falei pra vocês qual é a minha opinião em relação ao episódio. Eu acho que vale a pena dar uma chance pra série, sim. Eu entendo também vocês que são a galera do game, que ficaram frustrados com a forma como tudo foi narrado. Mas eu acho que a série The Last of Us, ela tá se desenvolvendo muito bem. Eu acho que não custa dar uma oportunidade pra série seguir até o final da temporada. Tem muita coisa pra acontecer ainda, gente. Tem várias histórias que começaram a surgir agora. Kathleen e Perry, por exemplo, são dois personagens que acabaram de aparecer na série. A gente tem o Harry e o Sam, que foram citados aqui, mas que só vão aparecer lá no quinto episódio. Então eu acho que vale a pena dar uma chance pra série mostrar tudo que ela tem pra oferecer. Eu acho que se eu puder dizer algo pra vocês, deem uma chance a The Last of Us. Deem uma chance a The Last of Us, porque a série tá sendo bem desenvolvida, ela tá sendo muito bem trabalhada, ela tá sendo muito bem explorada. Então eu não acho que esse seja um produto aleatório que tá a fim de militar. Não, eu não vi dessa forma, não enxerguei dessa forma, mas é claro que todo mundo tem direito a ter a sua própria opinião, então eu respeito quem não quer seguir assistindo a série The Last of Us, mas se eu puder te dar uma sugestão seria: dê uma chance pra série, dê uma chance pro Neil Druckmann e pro Craig Mazin contarem a sua história até o final da primeira temporada. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse quarto episódio. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui, é super importante. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Eu espero vocês por lá. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!